Eu comecei a trabalhar aos 15 anos. Não foi por ambição, nem por rebeldia. Foi porque a conta de luz atrasou pela terceira vez e porque o mercado já não aceitava mais fiado. Meu pai dizia que estava numa fase difícil. Dizia isso há anos. Na mesa, ele falava alto sobre como era pesado sustentar uma família, sobre como ninguém valorizava o esforço dele, sobre como um homem carrega o mundo nas costas. Minha mãe concordava em silêncio ou balançava a cabeça. Às vezes completava a frase dele. Eu ouvia tudo calado, com o uniforme da escola ainda no corpo, pensando se o dinheiro que eu ganhava no bico do fim de semana dava para pagar pelo menos o gás. No começo, meu salário era pequeno, mas entrava e fazia diferença. Paguei a primeira conta escondido. Não falei nada. Coloquei o comprovante na gaveta. Meu pai continuou dizendo que tinha resolvido tudo, que tinha dado um jeito, que homem de verdade não deixa faltar nada em casa. Eu tinha 15 anos e estava aprendendo que, naquela casa, quem resolvia não podia existir. Com o tempo, comecei a trabalhar mais. Depois da escola, depois à noite. Minha mãe dizia que eu era esforçado, mas sempre completava dizendo que era bom aprender cedo a ser responsável, como se fosse uma virtude, como se não fosse necessidade. Meu pai passou a contar histórias sobre sacrifício. Falava do quanto trabalhava, do quanto se doava. As pessoas acreditavam. Ele tinha o tom certo, a postura certa. Eu chegava em casa cansado, com as mãos sujas, e colocava o dinheiro em cima da mesa. Minha mãe guardava. Meu pai dizia que aquele mês tinha sido puxado, que ainda bem que ele tinha conseguido segurar tudo. Eu nunca fui mencionado. Aos 16 eu já pagava quase tudo. Água, luz, mercado, parte do aluguel. Meu pai continuava desempregado, mas falava como se estivesse escolhendo oportunidades. Quando alguém perguntava como as coisas estavam, ele respondia que dava seus pulos, que homem nenhum precisava dar satisfação. Minha mãe reforçava, dizia que ele sempre foi batalhador, que só estava numa fase ruim, eu era só o filho, o que ajudava, o que aprendia, nunca o provedor. Na escola comecei a dormir nas aulas. Notas caíram. Chamaram minha mãe. Ela voltou brava. Disse que eu precisava me concentrar mais, que estudo era importante. Eu perguntei se podia diminuir as horas de trabalho. Ela disse que não era o momento. Meu pai ouviu a conversa e riu. Disse que eu estava reclamando de barriga cheia, que ele, na minha idade, já sustentava a casa. Era mentira, mas soou bonito. Aquilo ficou. Aos 17, comecei a sentir raiva. Não explosiva, uma raiva funda, cansada. Eu percebia que, se eu parasse, tudo caía. Mas ninguém reconhecia, e pior, ninguém queria reconhecer. Meu pai precisava ser o herói. Minha mãe precisava que ele fosse, e eu precisava caber naquele teatro. Até o dia em que eu não coube mais. O estopim não veio grande, veio pequeno, como quase tudo naquela casa. Foi numa noite qualquer. Eu cheguei tarde do trabalho, o corpo doendo, a cabeça pesada. Abri a geladeira e só tinha arroz velho e um resto de feijão. O gás estava no fim. Perguntei para minha mãe se tinha comprado mistura. Ela disse que não. Disse que seu pai ia resolver isso no dia seguinte. Eu respirei fundo. Peguei o dinheiro do bolso. Coloquei em cima da mesa. Disse que no dia seguinte eu comprava. Meu pai ouviu. Ele levantou do sofá como se tivesse sido provocado. Disse que não precisava. Disse que ele não era inútil. Disse que eu estava querendo aparecer. Falou alto, com aquela voz de quem quer ser ouvido pelos vizinhos. Minha mãe ficou atrás dele, em silêncio. Eu disse que não estava acusando ninguém, que só queria comer. Ele riu. Disse que eu estava me achando demais, que só porque ajudava um pouco já se sentia dono da casa. Aquela palavra ficou. Ajudava. Eu disse que não era ajuda. Disse que eu pagava quase tudo. O silêncio caiu pesado. Minha mãe falou primeiro. Disse que eu estava desrespeitando meu pai. Disse que eu precisava lembrar do meu lugar. Meu pai avançou um passo. Disse que enquanto eu morasse ali, ele mandava. Disse que aquela era a casa dele, que tudo ali era fruto do esforço dele. Eu senti algo quebrar.
Não foi raiva imediata. Foi clareza. Eu disse que então ia sair. Minha mãe arregalou os olhos. Disse que eu estava exagerando, que eu estava sendo ingrato. Meu pai disse que se eu saísse não precisava voltar. Eu fui para o quarto. Juntei poucas coisas, roupas, documentos, o que cabia numa mochila. Minha mãe ficou na porta, chorando, dizendo que eu estava destruindo a família. Meu pai não apareceu. Saí sem bater a porta, sem gritar, sem drama. Naquela noite, dormi no chão da casa de um amigo, com frio, mas um frio diferente. Nos dias seguintes, o telefone tocou. Mensagens longas da minha mãe, mensagens curtas do meu pai. Ela dizia que ele estava magoado, que eu precisava pedir desculpa. Ele dizia que eu precisava aprender humildade. Nenhum dos dois perguntou como eu estava. Arrumei um quarto alugado. Aumentei as horas de trabalho. Parecia que eu tinha saído de um buraco e entrado em outro. Mas havia algo novo. Silêncio. Ninguém gritava, ninguém diminuía. Meses depois, soube que as contas atrasaram, que meu pai reclamava que tudo tinha ficado pesado. Minha mãe ligou pedindo ajuda. Disse que agora eu entendia o peso de sustentar uma casa. Eu disse que entendia fazia tempo. Ela chorou. Disse que eu estava diferente. Eu estava. Não voltei. Não pedi desculpas. Não aceitei o papel de apoio invisível de novo. Anos depois, ouvi meu pai contar a história. Dizia que eu saí porque não quis ajudar, que fui ingrato, que abandonei a família. As pessoas acreditavam. Eu não corrigi. Hoje, quando penso naquela casa, não sinto culpa. Sinto distância. Aprendi cedo que sustentar um lar não é pagar contas, é assumir responsabilidade. E aprendi do jeito mais duro que às vezes sair é a única forma de não desaparecer. Depois que eu saí, o mundo não ficou mais fácil. Ele só ficou mais honesto. Eu acordava cedo demais, trabalhava demais, dormia pouco. Mas ninguém me dizia que eu não fazia o suficiente. Ninguém fingia que meu esforço era detalhe. No começo eu sentia culpa. Não a culpa barulhenta, a silenciosa. Aquela que vem quando você foi treinado a se responsabilizar por tudo. Às vezes eu quase ligava. Quase pedia desculpa por coisas que não fiz. Quase voltava. Mas então lembrava da palavra ajudava. Eu fui crescendo devagar, mudando de emprego, aprendendo a dizer não. Enquanto isso, lá em casa, o discurso começou a mudar. Meu pai passou a dizer que eu tinha sido influenciado, que alguém tinha colocado coisas na minha cabeça, que eu sempre fui fraco emocionalmente. Minha mãe repetia, dizia que eu estava distante, que eu tinha me tornado frio. Eles nunca disseram orgulho, nunca disseram obrigado. Um dia, meses depois, minha mãe apareceu no meu trabalho, sem avisar. Disse que precisava conversar, que era urgente. Sentamos num banco do lado de fora. Ela parecia menor, cansada. Disse que as contas estavam acumulando, que meu pai estava estressado, que a casa estava pesada sem mim. Eu ouvi em silêncio. Ela disse que eu sempre fui o responsável, que eu sempre soube lidar com essas coisas. Eu perguntei se meu pai sabia que ela estava ali. Ela desviou o olhar. Disse que não queria briga, que só queria ajuda. Eu disse que não. Ela chorou. Disse que eu estava punindo eles. Eu disse que não era punição, era limite. Ela disse que limite era coisa de gente egoísta. Naquele momento, percebi que nada tinha mudado. Só o peso tinha mudado de lugar. Meu pai ligou naquela noite, a voz controlada, quase calma demais. Disse que eu estava fazendo minha mãe sofrer. Disse que homem de verdade cuida da família. Eu perguntei se ele reconhecia tudo o que eu tinha feito antes. Ele riu. Disse que eu estava reescrevendo a história. Aquilo fechou algo em mim. Pareceram semanas, mas foram anos. Anos sem almoços em família. Sem datas comemorativas. Sem fingimento. Construí minha própria rotina, minha própria casa, minhas próprias regras. E aos poucos, algo estranho aconteceu. Eu comecei a descansar. Sem culpa. Sem medo. Soube por parentes que meu pai continuava contando a mesma história,
que ele sustentou tudo sozinho, que eu fui só um filho rebelde. Minha mãe concordava. Eu deixei. Aprendi que nem toda mentira precisa de correção. Algumas só precisam de distância. Hoje, quando alguém me pergunta por que saí tão cedo de casa, eu respondo simples. Porque eu já morava sozinho há muito tempo. O tempo passou sem pedir licença. E com ele veio algo que eu nunca tive naquela casa. Paz. Não foi imediata. No começo, era um silêncio desconfortável, como se eu estivesse esperando alguém gritar meu nome, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Demorou para meu corpo entender que eu não estava mais em alerta. Passei anos achando que descanso era preguiça, que conforto era desperdício, que pedir ajuda era fraqueza. Tudo isso veio daquela casa, daquela dinâmica, daquele papel que me deram sem perguntar se eu aceitava. Com o tempo, comecei a perceber pequenos detalhes. Eu não me desculpava mais por existir, não justificava cada decisão, não me explicava antes mesmo de ser questionado. Era estranho. Libertador e estranho. Minha mãe ainda tentava contato de vez em quando, mensagens curtas, datas importantes, algumas indiretas. Nunca perguntava como eu estava. Sempre começava com: "Seu pai anda muito cansado." Eu respondia educado, mas distante. Meu pai nunca me ligou de verdade. Só mandava recados por terceiros, sempre carregados de orgulho ferido. Diziam que ele perguntava de mim, mas nunca o suficiente para atravessar o próprio ego. Anos depois, encontrei um antigo vizinho. Ele comentou que meu pai ainda se vangloriava. Dizia que criou os filhos com mão firme, que ensinou responsabilidade. Eu sorri. Não por deboche, por encerramento. Entendi que ele precisava daquela versão para sobreviver. Assim como eu precisei sair para não desaparecer. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva constante. Ela vem às vezes, vai embora. O que ficou foi entendimento. Eu não fui um mau filho. Fui um filho usado cedo demais. Não fui ingrato. Fui esgotado. Não abandonei minha família. Eu me resgatei. Se eu tivesse ficado, teria continuado sustentando uma mentira. A de que meu pai era o provedor, a de que minha mãe era neutra, a de que meu papel era carregar tudo em silêncio. Sair foi o primeiro ato de honestidade da minha vida. Hoje, minha casa é silenciosa, quente, estável. Pago minhas contas com orgulho, não porque alguém precise saber, mas porque agora elas são minhas. Aprendi que ser homem não é aguentar tudo, é saber quando parar. E, principalmente, aprendi que amor sem respeito não é amor, é controle disfarçado. Eu não voltei. E não vou. Porque pela primeira vez, eu não sou o suporte de ninguém. Sou a minha própria base. Depois de tudo, pensei que a história tinha acabado. Mas famílias assim raramente encerram ciclos em silêncio. Alguns anos depois, recebi a notícia por um primo. Meu pai tinha ficado doente. Nada súbito. Nada dramático. Só o tipo de desgaste que aparece quando alguém passa a vida inteira fingindo que aguenta tudo sozinho. Disseram que ele perguntava por mim. Não diretamente. Perguntava se eu estava bem, se eu tinha virado alguém. A frase veio assim mesmo. Minha mãe tentou contato novamente. Dessa vez, sem cobrança direta. Sem pedidos claros, só relatos. Falava da casa vazia, do silêncio, do cansaço. Eu ouvi. Mas algo dentro de mim não se mexeu. Percebi que eles não queriam me conhecer agora. Queriam a função de volta. O filho que resolvia, o filho que sustentava, o filho que calava. Eu não era mais esse. Enviei uma mensagem curta. Disse que desejava saúde. Disse que esperava que eles ficassem bem. Nada além disso. Não fui visitar. Não discuti. Não expliquei. E isso foi o mais difícil. Não fazer nada. Porque durante anos, me ensinaram que amor era esforço constante. Que vínculo era sacrifício unilateral. Hoje sei que isso era mentira. Soube depois que meu pai melhorou um pouco. O suficiente para continuar contando a própria versão. Disse que eu nunca apareci, que eu era distante,
que ele não entendia onde errou. Talvez ele nunca entenda. E está tudo bem. Passei muito tempo achando que precisava ser reconhecido para seguir em frente. Que precisava que alguém dissesse: "Você fez demais." Hoje sei que não. Eu sei. Quando lembro do garoto de 15 anos entregando dinheiro sem receber nenhum obrigado, sinto algo diferente de tristeza. Sinto compaixão. Ele fez o que pôde com o que tinha, e eu fiz o que ele não conseguiu. Eu fui embora. Se existe algum tipo de vitória nessa história, não é financeira, não é moral, não é pública, é silenciosa, é dormir sem medo, é comer sem culpa, é existir sem pedir licença. Eu não carrego mais aquela casa nas costas, e isso por si só já é liberdade suficiente. Depois disso, que o contato praticamente cessou. Não por acordo, por desgaste. Quando você para de alimentar um sistema que sempre viveu do seu esforço, ele começa a definhar sozinho. Ainda houve tentativas esporádicas, datas comemorativas, mensagens genéricas, sempre com o mesmo subtexto: nada mudou, só envelheceu. Eu segui minha vida. Troquei de emprego, melhorei de condição. Consegui coisas simples que antes pareciam luxo: um sofá confortável, uma cama decente, uma geladeira cheia. Cada uma dessas coisas carregava um significado que ninguém via, mas eu sentia. Não era sobre consumo, era sobre segurança. Às vezes, no silêncio da casa, eu lembrava da voz do meu pai, do tom de autoridade, da certeza com que ele dizia que eu não fazia nada demais. E percebia algo curioso. Aquela voz já não tinha força. Ela existia só na memória. Minha mãe ainda aparecia em sonhos, sempre me pedindo algo, sempre com aquele olhar cansado. Acordava suado, mas acordava livre. Na terapia, ouvi algo que demorou para entrar, que eu não tinha a obrigação de encerrar a história de forma bonita, que algumas histórias só precisam parar. E eu deixei parar. Hoje, quando alguém fala sobre família como algo sagrado e intocável, eu não discuto. Eu escuto. Cada um fala a partir da casa em que cresceu. A minha me ensinou cedo demais o peso das coisas, mas também me ensinou sem querer o valor de sair. Não carrego ódio, carrego limites, não carrego vingança, carrego distância, e isso me basta. Se um dia alguém perguntar quem sustentou aquela casa por anos, eu não responderei. Não por medo, mas porque essa verdade não precisa mais de testemunhas. Ela vive no jeito que eu respiro hoje. Sem pressa. Sem tensão. Eu não sou o filho que saiu de casa brigado. Sou o homem que parou de se anular para manter uma mentira em pé. E pela primeira vez, isso é suficiente. Houve um último episódio que confirmou tudo o que eu já sabia. Anos depois da minha saída, recebi uma mensagem de um número que não reconheci. Era curta. Objetiva demais para ser casual. Era meu pai. Disse que precisava falar comigo. Não pediu. Avisou. Demorei dias para responder. Não por indecisão, por observar o que meu corpo sentia. Não era medo, não era raiva, era cansaço antigo. Quando respondi, disse que podia ouvir, mas que não prometia nada. Ele ligou no mesmo minuto. A voz estava mais fraca, mas o tom era o mesmo. Ainda havia autoridade ali, ou a tentativa dela. Disse que estava ficando difícil manter as coisas. Disse que a aposentadoria não dava. Disse que minha mãe estava cansada. Em nenhum momento perguntou como eu estava. Ele falou por quase 10 minutos sobre contas, sobre injustiça, sobre como a vida tinha sido dura com ele. Quando terminou, ficou em silêncio, esperando. Eu entendi o que aquilo significava. Sempre entendi. Era a deixa para eu assumir, para eu resolver, para eu voltar ao lugar antigo. Eu disse que não faria isso. Disse que não ajudaria financeiramente. Disse que não voltaria. Disse que não assumiria responsabilidades que nunca foram minhas. Ele riu. Um riso curto, amargo. Disse que eu tinha mudado. Eu concordei. Disse que ele tinha criado um homem egoísta. Eu disse que talvez tivesse criado alguém que finalmente se escolheu. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que não me reconhecia mais. Eu respondi que talvez nunca tivesse reconhecido antes. A ligação caiu.
Não sei se por decisão dele ou falha de sinal. E pela primeira vez, isso não importou. Depois disso, não houve mais tentativas, nenhuma mensagem, nenhum intermediário. O ciclo terminou ali. Hoje, quando penso no garoto de 15 anos pagando contas enquanto ouvia que não fazia nada, sinto algo muito claro. Ele não precisava ter sido mais forte, precisava ter sido protegido, e como ninguém fez isso, eu fiz. Tarde. Mas fiz. Não reconstruí laços. Não curei meus pais, não salvei aquela família, mas construí algo melhor. Uma vida onde meu valor não depende do quanto eu sustento alguém. Onde minha presença não é moeda de troca. Onde silêncio não é submissão. Eu saí daquela casa achando que estava perdendo tudo. Hoje sei que foi ali que comecei a existir. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.